O filicídio, o ato de um pai ou mãe tirar a vida de seus próprios filhos, seja de forma cruel ou não, é uma das tragédias mais perturbadoras e inimagináveis que se pode conceber. A simples ideia de que um progenitor, responsável por nutrir, proteger e instruir, possa destruir a vida daquele que deveria ser a razão de sua existência, desafia qualquer compreensão. Essas crianças, que representam o futuro e o propósito de seus pais, acabam sendo tratadas como se fossem desprovidas de valor, apagadas de maneira brutal. O mais doloroso é que, em muitos desses casos, as vítimas apresentam sinais claros de abusos prolongados, físicos e psicológicos, ao longo de suas frágeis vidas. Não são apenas suas vidas que são interrompidas, mas também suas infâncias, marcadas por violência, negligência e sofrimento. E como se não bastasse a crueldade do ato em si, muitas vezes seus corpos são descartados como se fossem lixo, uma ação que aprofunda ainda mais o abismo do horror. Chamar essas pessoas de monstros pode parecer inadequado, pois em certos casos, esse termo pode soar quase suave diante da magnitude de seus crimes. A verdade é que, à medida que a sociedade avança, atos impensáveis como esses parecem se tornar mais comuns, penetrando em nosso cotidiano e desafiando nossa capacidade de compreensão e empatia. Este caso que você está prestes a conhecer é apenas um exemplo de um problema muito maior e inquietante, uma realidade sombria que cada vez mais se aproxima de nós. Prepare-se para mergulhar em uma história que desafia os limites da razão e da humanidade. Em 28 de agosto de 2014, Timothy Jones Jr. vivenciou um momento que alteraria drasticamente o curso de sua vida. Ao encontrar seu filho Nathan, de 6 anos, manipulando uma tomada elétrica em sua casa, localizada em Red Bank, na Carolina do Sul, ele reagiu de forma impulsiva. Segundo o próprio Timothy, ao perceber a situação perigosa em que o garoto se encontrava, ele optou por puni-lo de uma maneira física, forçando-o a realizar exercícios intensos, como agachamentos e flexões, em uma tentativa de corrigir o comportamento inadequado. Após submeter o menino ao esforço, Timothy mandou Nathan de volta para o quarto, acreditando que a lição estava dada. No entanto, o que parecia ser uma correção disciplinar se transformou em uma tragédia irreparável. Algumas horas depois, ao verificar o estado de seu filho, ele se deparou com uma cena devastadora. Nathan estava morto em sua cama. Nesse momento, a situação, já grave, adquiriu contornos ainda mais sombrios. Diante dessa realidade perturbadora, Timothy Jones Jr. foi consumido por um misto de desespero e confusão. Em vez de procurar ajuda ou lidar com a perda de maneira racional, ele tomou uma decisão que marcaria o resto de sua vida e de sua família de maneira irreversível. Ao invés de admitir o erro ou buscar auxílio, Timothy escolheu dar fim à vida de seus outros 4 filhos, que tinham entre 1 e 8 anos de idade. Com uma frieza assustadora, ele estrangulou cada uma das crianças, uma a uma, selando o destino delas de forma brutal. Após cometer os assassinatos, Timothy fugiu de casa, deixando para trás um cenário de horror. O crime, que abalou a comunidade local e o país, evidenciou a profundidade do colapso mental e emocional em que Timothy se encontrava. No dia em que ele foi parado em um posto de controle de segurança enquanto dirigia no estado do Mississippi, Timothy já carregava um peso insuportável nas costas. Naquele momento, ele foi preso por dirigir sob a influência de álcool e pela posse de maconha sintética. No entanto, o verdadeiro horror foi descoberto logo em seguida, quando a policial que se aproximou do veículo percebeu um odor forte e inconfundível de decomposição. Ao investigar o SUV de Jones, ela encontrou evidências macabras, uma grande mancha de sangue, alvejante e larvas espalhadas, junto com roupas infantis. Enquanto os policiais investigavam mais a fundo, descobriram que Timothy Jones Jr. e seus 5 filhos estavam desaparecidos há uma semana, e havia um alerta nacional sobre o caso. Ele foi levado imediatamente à delegacia no Mississippi para ser interrogado, e foi então que as autoridades da Carolina do Sul entraram em cena para continuar a investigação. Durante a intensa sessão de interrogatório, conduzida por um agente do FBI e um detetive do xerife do condado de Lexington, Timothy finalmente confessou o crime hediondo. Ele admitiu, sem rodeios, ter assassinado todos os seus 5 filhos. A confissão foi gravada, e nela ele descreveu como, em 28 de agosto, ele começou uma sequência de eventos trágicos que culminaram na morte de suas crianças. O horror do que ele fez se estendeu por dias, até que, por fim, as autoridades o capturaram.
Em 2014, Timothy Jones Jr. enfrentou uma situação que mudaria para sempre o rumo de sua vida e de sua família. Ao descobrir que Nathan, seu filho de 6 anos, havia mexido em uma tomada elétrica e causado danos à fiação, Jones o confrontou para entender o que havia acontecido. No entanto, ele não conseguiu obter uma resposta clara do menino, o que o levou a uma atitude disciplinar que logo fugiria de controle. Jones relata que, frustrado com o silêncio de Nathan, que assustado com a reação do pai ou talvez por já conhecer seu temperamento, decidiu aplicar uma punição física. Ele forçou o garoto a realizar uma série de exercícios exaustivos, como agachamentos e flexões, numa tentativa de fazê-lo confessar o que tinha feito. Essa sessão de esforço físico durou aproximadamente 1 hora, durante a qual Timothy também admite ter batido no menino algumas vezes, esperando obter algum tipo de explicação sobre o incidente. Essa punição mais tarde se revelaria uma verdadeira sessão de espancamento. O que começou como um questionamento sobre tomadas quebradas escalou rapidamente. Timothy estava cada vez mais irritado e confuso, especialmente ao ver 4 tomadas danificadas, sem saber o que exatamente seu filho havia feito ou como. O que poderia ter se resolvido com castigos ou conversas explicando a gravidade e perigo do ato a Nathan, acabou em algo pior. Ele confessa que, naquele momento, não pensou em buscar ajuda médica imediata. Alega que seu comportamento estava mais voltado ao medo de seu filho ter se machucado, o que não explica suas ações, pois não viu sinais claros de queimaduras ou ferimentos visíveis no corpo do filho. Em vez disso, continuou pressionando o garoto com mais exercícios e agressões, sem perceber o impacto que isso estava causando. Timothy afirma que, se tivesse percebido algo grave, teria agido de forma diferente, mas naquele instante, sua preocupação era apenas entender o que havia causado o dano às tomadas. O resultado dessa punição foi trágico. Horas depois, Timothy encontrou Nathan sem vida. No entanto, o que seguiu após a descoberta da morte de seu filho foi ainda mais perturbador. Em seu depoimento, Jones admite que trabalhou muito duro com Nathan, uma forma de dizer que ele o submeteu a uma pressão física e psicológica intensa, até que o garoto não aguentou mais. Essa tentativa de disciplinar o filho foi mais intensa do que o necessário. Além dos exercícios físicos, Timothy admite ter batido no menino algumas vezes, buscando uma confissão que nunca veio. Quando finalmente se cansou, mandou Nathan para a cama, acreditando que o episódio estava encerrado. Contudo, algumas horas depois, ao verificar o filho no quarto, ele encontrou o garoto morto. Esse momento foi o ponto de virada para Jones. Em estado de choque, ele relata que começou a ouvir vozes e sentiu uma crescente paranoia. Ao perceber que Nathan estava morto, sua mente entrou em colapso. Ele acreditava que ninguém acreditaria que aquilo havia sido um acidente, e, em vez de procurar ajuda, tomou uma decisão devastadora. Em seu depoimento, ele explicou que, impulsionado por essa paranoia, estrangulou seus outros 4 filhos, um por um. Jones, em sua confissão, descreveu como usou as próprias mãos para sufocar Elias, de 7 anos, e Mara, de 8. Porém, quando chegou a vez de seus filhos mais novos, Gabriel, de 2 anos, e Elaine, de apenas 1 ano, ele não conseguiu usar apenas as mãos. Ele então recorreu a um cinto para estrangular os 2 bebês, finalizando o terrível ato. Ele afirmou que fez isso com a intenção de enviar as crianças para o céu, mas os promotores pintaram um quadro diferente. A acusação afirmava que Timothy agiu por vingança e premeditadamente, motivado por sua amargura em relação à ex-esposa Amber Kaiser, que o havia deixado e, posteriormente, iniciado um relacionamento com um vizinho de 19 anos. Jones queria impedir que Amber recuperasse a custódia dos filhos. Após matar os filhos, Jones os colocou na parte de trás de seu Cadillac Escalade, cobriu-os com lençóis e jogou purificadores de ar no veículo, na tentativa de mascarar o cheiro da decomposição. Em uma busca no histórico de internet de Timothy, as autoridades descobriram pesquisas sobre países sem leis de extradição e como dissolver corpos humanos. Além disso, ele havia feito listas detalhadas de como se livrar de seus filhos mortos, que incluíam anotações sobre queimar corpos e dissolver os ossos. Durante seu depoimento, Jones admitiu que tentou seguir esses planos, mas não conseguiu. Ele comprou materiais como máscaras contra poeira, serras manuais e ácidos, tudo com o intuito de se livrar dos corpos. No entanto, após dias dirigindo com os cadáveres no veículo, ele não teve coragem de seguir adiante com seu plano.
Jones manteve as crianças já mortas no carro por uma semana, enquanto continuava a fugir. Cada passo que dava o levava mais fundo em sua própria ruína, mas a fuga não duraria para sempre. As autoridades acabaram descobrindo seu paradeiro e a brutalidade de seus atos veio à tona. A tentativa de justificar suas ações com alegações de paranoia e vozes em sua cabeça não diminuiu o impacto devastador de suas decisões e nem convenceu as autoridades. Timothy Jones, ao final, não apenas destruiu a vida de seus filhos, mas mergulhou em um abismo de desespero que culminou em um dos casos mais chocantes de filicídio nos Estados Unidos. Durante o interrogatório, Timothy foi questionado sobre a cronologia exata dos eventos. Em investigações preliminares, sabe-se que o mesmo havia ido a uma loja local conhecida por itens baratos, ao custo de $1, e comprado sacos de lixo. No quarto dia após os eventos que culminaram no assassinato das crianças em Orangeburg, na Carolina do Sul. Inicialmente negou seu uso para o propósito macabro, que seria apenas para usar em suas lixeiras. Porém, diante dos fatos, ele passa de uma explicação quase inaudível sobre o uso dos sacos para descartar o lixo para a declaração direta de que utilizaria esses itens para dispor dos corpos de seus filhos. Além disso, ele menciona que também tinha alguns resíduos pessoais no veículo que desejava jogar fora. É impressionante notar como essa transição ocorre, mostrando uma desconexão emocional ao falar sobre colocar seus filhos em sacos de lixo, enquanto simultaneamente tenta justificar seu comportamento. Aparentemente, nenhuma de suas expressões de tristeza parece autêntica. Depois, Timothy Jones começou a dirigir sem destino, fazendo paradas frequentes para adquirir uma substância conhecida como Scooby Snacks, uma forma de maconha sintética. Eventualmente, ele decidiu que seguiria para Las Vegas. Durante a viagem, ao passar pelo Alabama, ele descartou os 5 corpos em uma área isolada, próxima a uma extração de madeira, colocando-os em sacos pretos, como se fossem resíduos comuns. Jones revela aos investigadores que tentou cortar o corpo de Nathan, mas não conseguiu. Ele descreve um longo período, desde a quinta-feira, dia 28, até a sexta-feira, 5 de setembro, quando foi abordado pela polícia, sugerindo que os corpos permaneceram no veículo por mais de uma semana. Durante esse tempo, ele reflete sobre o que estava acontecendo no carro em relação ao cheiro. Ele menciona que, à medida que os corpos se deterioravam, o sangue e a água começaram a se separar, resultando em um odor insuportável. Quando questionado sobre as serras que comprou, admite que tentou usá-las em seus filhos, mas desistiu. Ao ser indagado sobre onde se desfez deles, menciona uma estrada de madeira que parecia ter sido recentemente limpa, embora não tenha certeza. No momento em que chegou a esse local, ele iniciou a tentativa de desmembrar Nathan, porém sem sucesso. Ao invés disso, decidiu colocar o corpo na sacola e fez uma oportuna oração por ele. Jones revela que transportou as crianças em sacos separados, fazendo várias viagens para descartar todos os corpos. Antes de ser abordado em um posto de controle de trânsito, ele fez o que pôde para minimizar sua responsabilidade nos assassinatos. Era evidente que ele estava tentando escapar, ou ao menos retardar o inevitável. Durante o interrogatório, ele frequentemente menciona que as vozes em sua cabeça o orientavam a tomar decisões, descrevendo como a substância que consumia ajudava a silenciar essas vozes. Ele explica que as Scooby Snacks traziam um efeito calmante, similar a drogas que ele costumava usar. Em meio ao interrogatório, Timothy expressa sua crença de que Nathan estava de alguma forma conspirando contra ele, revelando uma visão distorcida da realidade. Em respostas a perguntas sobre seus filhos, ele revela que acreditava que eles também tinham problemas, reflexo de um lar conturbado e questões genéticas. Afirmar que Nathan, de 6 anos, estava de alguma forma conspirando contra ele pode sugerir uma profunda paranoia, que se torna uma possível motivação para a tragédia que se seguiu. Essas afirmações evidenciam que sua raiva e desconfiança culminaram em ações impensáveis, desconsiderando a fragilidade de uma criança em busca de amor e proteção. Os corpos estavam em um estado avançado de decomposição no momento da descoberta, o que impediu que a autópsia fornecesse conclusões definitivas. É plausível que Jones tenha discutido com seu filho, levando a um ataque físico que resultou na morte do garoto, o que poderia explicar a sequência de eventos que culminou na morte dos demais filhos. Ele poderia ter se sentido compelido a fugir,
temendo que, se chamasse os serviços de emergência, seria preso por suas ações. Caso Nathan tivesse falecido por causas naturais, devido a um esforço excessivo, as consequências legais para Jones poderiam ser menos severas. Nesse contexto, sua alegação final poderia ser interpretada como uma tentativa de justificar suas ações como um ato de autopreservação. Diante de um crime dessa magnitude, o interrogatório de Jones foi conduzido de forma a assegurar que ele não representasse risco para si mesmo. Ele insistiu que nunca teria pensamentos suicidas, afirmando que, se assim fosse, já teria tomado essa atitude. Além disso, expressou suas crenças religiosas, argumentando que sua vida não era dele, e refletiu sobre a possibilidade de que, caso a vida após a morte não existisse, as consequências de suas ações não teriam relevância. Contudo, sua recusa em considerar o suicídio estava ligada à sua crença de que isso o levaria ao inferno, um conceito que ressoava fortemente em sua vida, marcada por uma visão fundamentalista e deturpada da religião. Para ele, poderia haver perdão para o assassinato de seus filhos, mas nunca haveria perdão para o suicídio, e sua crença o levaria a pensar que poderia orar por sua absolvição após a morte. A custódia dos 5 filhos sempre foi uma questão debatida. Sua ex-esposa, Amber Kayser, testemunhou em audiência que, embora o relacionamento com Jones tenha começado de forma positiva, as tensões aumentaram ao longo do tempo. Amber, buscando preservar os filhos do ambiente conturbado, optou por se afastar, e mesmo após a separação, viu-se em uma situação precária, onde Jones se tornou o principal cuidador. Ela declarou que confiava nele, considerando que ele era um pai dedicado e tinha um emprego estável. Essa confiança, porém, foi colocada em questão diante da violência que ela sofreu durante o casamento, com episódios que variavam desde discussões acaloradas até agressões físicas. Um incidente marcante ocorreu quando estavam em um estacionamento, onde Jones desafiou Amber em uma brincadeira perigosa envolvendo um caminhão de carga. Ele dirigiu o carro de maneira imprudente, colocando a vida deles em risco, algo que ela nunca se esqueceu. Houve também momentos de violência física, como um episódio em que Jones a agrediu, resultando em uma concussão. Apesar de Amber ter reportado esses abusos à polícia, ela inicialmente acreditava que a raiva de Jones não se direcionaria às crianças, criando uma ilusão de segurança. A dinâmica familiar se complicou quando a promotoria trouxe à tona as palavras de Amber sobre as ameaças de Jones de que os filhos nunca viveriam com ela. Embora tivesse obtido a guarda compartilhada, o desejo de Jones de ser o cuidador primário era evidente, e sua ex-esposa sentia que não havia sido suficiente para ele. Ela fez o que pôde para melhorar sua vida e a dos filhos, mas a violência e o controle de Jones acabaram criando um ambiente instável, o que deu a impressão no julgamento que, se Amber convivesse o mínimo possível com Timothy, praticamente não mantendo contato com os filhos, estaria salva de seu comportamento abusivo. O controle e a raiva de seu ex-marido a venceu, porém sua maldade e frieza foi direcionado aos filhos. A defesa de Jones baseou-se na alegação de insanidade, tentando mostrar que, no momento do crime, ele não compreendia a diferença entre o certo e o errado. Para reforçar esse argumento, mencionaram possíveis traumas e problemas mentais não diagnosticados. Contudo, a promotoria se dedicou a mostrar que suas ações eram conscientes e intencionais. Durante o processo, as evidências acumuladas foram consistentes em apontar que ele não estava em um estado de transe ou desorientação, mas sim que suas decisões foram cuidadosamente planejadas. Por fim, o júri considerou Jones culpado de todas as acusações, além de confirmar as circunstâncias agravantes relacionadas aos assassinatos de suas crianças. O juiz determinou uma data de execução, mas a defesa se preparou para recorrer da decisão. Embora tenha sido condenado à morte, a verdade é que ele provavelmente passará o restante de sua vida na prisão, já que a maioria dos recursos nesse tipo de caso se estende por muitos anos. Uma correspondência que ele recebeu questionando sua perspectiva sobre o suicídio foi respondida com a ressalva de que seu advogado o instruiu a não discutir seu caso. Amber Jones, após o término do julgamento, moveu uma ação judicial contra os órgãos responsáveis pelo bem-estar infantil no condado de Lexington, no ano de 2016. Ela argumentou que o Estado não cumpriu seu dever de proteger as crianças, mesmo diante de diversas denúncias e investigações conduzidas pelo Departamento de Serviços Sociais.
A petição legal descreve Timothy Jones Jr. como um abusador infantil bem documentado. No processo, foi destacado que, em 2011, representantes do departamento realizaram múltiplas visitas à residência da família Jones, devido às condições precárias em que as crianças eram mantidas. Esses menores viviam em um ambiente de negligência e estavam em risco substancial de lesões físicas. Além das situações de descaso mencionadas, a ação judicial traz à tona várias ocorrências de abuso e ameaças de violência perpetradas por Timothy Jones. O processo critica a atuação do DSS, que, segundo o relato, limitou-se a arquivar planos de segurança sem implementar medidas efetivas. Conforme os registros judiciais, ficou evidenciado que as crianças estavam sujeitas a abusos físicos e negligência enquanto sob a guarda do pai. O DSS reconheceu que Timothy Jones estava sobrecarregado e representava um alto risco de perigo para os filhos. O acordo firmado por Amber Jones foi oficialmente concluído em 25 de julho do ano corrente, conforme documentos judiciais. Os recursos provenientes do acordo serão custeados pelo Fundo de Reserva de Seguros da Carolina do Sul, em nome das duas agências. O contrato de acordo estipula que Amber Jones receberá 2 pagamentos no valor de $600 mil cada e um pagamento adicional de $300 mil, totalizando $1.500.000. Timothy continua a tentar reverter sua condenação, mas aos olhos da lei e em face das provas contundentes que caracterizam seu caso, especialmente sua brutalidade, seus apelos foram negados. É inconcebível pensar na vida desgastante e repleta de dores que essas vítimas inocentes tiveram que enfrentar, suportando abusos e sofrimentos devido às negligências que lhes foram impostas. Infelizmente, suas vidas foram interrompidas, e elas se tornaram parte de uma lista interminável de estatísticas dolorosas que refletem a realidade cruel vivida por muitas crianças e mulheres. Até quando essa situação continuará a persistir? Se você se sente impactado por essa história, sua voz pode fazer a diferença. Compartilhe suas reflexões e sua opinião sobre este caso nos comentários. Ao clicar em curtir, você ajuda a amplificar essa mensagem, permitindo que mais pessoas tomem conhecimento sobre a importância de denunciar a violência contra mulheres e crianças. Além disso, convido você a seguir nosso canal e compartilhar nosso conteúdo. Juntos, podemos criar uma rede de apoio e conscientização e, quem sabe, inspirar ações que tragam mudanças significativas. Sua participação é essencial para que possamos alcançar mais pessoas e promover o debate. Muito obrigado por estar aqui. Espero vê-lo em nosso próximo vídeo, onde continuaremos a abordar temas relevantes e urgentes.